Será que a Atlântida foi finalmente localizada? E se for verdade? Durante séculos, essa cidade perdida despertou a imaginação de exploradores, historiadores e curiosos do mundo todo. E agora, novas descobertas podem trazer respostas ou levantar ainda mais perguntas. Vamos mergulhar quase literalmente nesse mistério que atravessa milênios, passando por diversas descobertas, que talvez seja, de fato, a famosa Cidade Perdida. Que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Arqueólogos anunciaram recentemente uma descoberta surpreendente no mar Tirreno, na Itália. Uma cidade submersa com mais de 2.000 anos, localizado perto da costa de Campo di Mare, na região do Lácio. A descoberta começou com relatos curiosos de pescadores que notaram formações estranhas no fundo do mar, mas a confirmação veio com tecnologia de ponta. Usando sonares e drones subaquáticos, a equipe mapeou cada detalhe do local e o que encontraram vai te impressionar. Vestígios de uma comunidade ativa durante o auge do Império Romano. Entre as estruturas, chama a atenção uma construção circular de 50 metros de diâmetro, com um piso padrão chamado Opus Spicatum, um padrão luxo e sofisticação da época. Cada detalhe indica que aquela vila não era apenas habitada, mas também engenhosamente planejada e construída, e talvez até rica, hein? Outra Atlântida? Evidências no Mediterrâneo. Mas essa não é a única cidade submersa que encontramos. Próximo às Ilhas Canárias, cientistas apontam para outra possível localização da Atlântida: o fundo do mar Mediterrâneo, próximo à costa da Espanha e do Marrocos. Pesquisadores acreditam que mudanças drásticas no nível do mar e terremotos antigos podem ter submerso ilhas que há milhares de anos eram habitáveis. Estudos revelam que algumas formações rochosas submersas exibem padrões complexos que lembram antigas cidades ou portos, com vestígios de praias, falésias, dunas e canais, estruturas incomuns na natureza. As análises sugerem que essas áreas poderiam ter abrigado civilizações avançadas, reforçando a hipótese de que Platão pode ter se inspirado em acontecimentos reais ao criar o mito da Atlântida. A descoberta foi possível graças a robôs submarinos que mapearam a profundidades de 100 a 2.500 metros e algumas formações estão a apenas 60 metros de superfície. Pesquisadores ainda vão analisar amostras para determinar a idade exata das rochas e entender melhor o processo de afundamento, para determinarmos se há, de fato, civilizações inteiras perdidas por ali. Como a cidade foi engolida pelo mar. Mas agora vamos voltar à cidade submersa de Campo di Mare, mais para dentro do mar Mediterrâneo, na Itália. Ainda não há certeza sobre o que pode ter afundado a cidade, mas várias hipóteses apontam para a ação da natureza, como tsunamis, por exemplo, ou então o abaixamento do nível continental naquela área. A região é marcada por intensa atividade sísmica, e o que pode ter levado o mar à terra ou a terra ao mar. Depois da cidade ter submergido, a atividade natural do mar e as tempestades violentas provavelmente ajudaram a cobrir as estruturas com areia e sedimentos, preservando-as ao longo dos séculos. Uma verdadeira cidade mumificada pelas águas frias do mar italiano, com segredos que ainda mal começamos a desvendar. Vida e comércio na Roma Antiga. A cidade submersa oferece pistas fascinantes sobre a vida naquela época, o que nos oferece uma importante visão sobre a própria estrutura da Roma Antiga. Artefatos como ânforas, ferramentas e fragmentos arquitetônicos sugerem que a cidade era um importante ponto de comércio marítimo, conectando diferentes regiões do Império Romano. Cada ruína, cada detalhe, abre uma janela para entendermos como os habitantes viviam, trabalhavam e interagiam culturalmente. O futuro das pesquisas.
Com a exploração ainda em andamento, a equipe de arqueólogos planeja mapear a cidade em 3D e aprofundar o estudo das habitações e da organização urbana. Esse mapeamento pretende recriar em computador a cidade inteira, possibilitando estudos ainda mais profundos e completos sobre o que encontramos ali. O Ministério da Cultura confirma que esta descoberta não apenas reescreve partes da história romana, mas também nos convida a imaginar a riqueza e complexidade de uma civilização que agora dorme sob o mar. Será que ela realmente existiu? Bom, que essa cidade existe, isso é fato. Ela está lá, para quem quiser ver. Mas será que ela realmente remete ao famoso mito de Atlântida que tanto nos impressiona? Sabemos que a arqueologia já provou ser capaz de revelar segredos enterrados por milênios, mas uma pergunta insiste em permanecer sem resposta. Se tantas descobertas incríveis já foram feitas, por que Atlântida nunca foi de fato encontrada? Essa é justamente a questão que arqueólogos como David Anderson recebem com frequência. Anderson, professor da Universidade de Radford, nos Estados Unidos, e especialista em arqueologia maia e mesoamericana, afirma que o tema da Atlântida desperta muito mais curiosidade popular do que a própria arqueologia tradicional. Segundo ele, a resposta é clara. Nunca vamos encontrar Atlântida, porque ela simplesmente não existe. É totalmente fictícia. Mas será mesmo? De toda forma, a suposta existência do continente perdido continua a alimentar a imaginação coletiva há milhares de anos, gerando teorias, especulações e até conspirações que mantêm vivo o mito de uma civilização avançada engolida pelo mar. Descobertas como a cidade de Campo di Mare apenas fortalecem esse mito e o deixam atiçado em nossa imaginação, sempre mantendo abertas as perguntas. Origem da história. De onde veio o mito de Atlântida? Mas como tudo começou? Quem falou primeiro sobre a cidade submersa? Bem, a história de Atlântida não nasceu de escavações ou descobertas arqueológicas, mas da mente do filósofo grego Platão. No século IV a.C., ele apresentou a ilha em 2 de seus diálogos socráticos, Timeu e Crítias, chamando-a de Atlantis Nessos, ou a Ilha de Atlas. A questão é que Platão não pretendia retratar algo concreto, de fato, apenas criar uma civilização fictícia que funcionasse como contraponto à verdadeira cidade de Atenas. Segundo os seus diálogos, Atlântida era um estado poderoso e sofisticado, mas caiu em desgraça quando seus governantes, movidos pela arrogância, tentaram invadir a Grécia. Como castigo, os deuses teriam desencadeado desastres naturais que a afundaram no mar, apagando de vez o seu poder. Platão não contou algo que realmente aconteceu, afirma Flint Dibble, arqueólogo e pesquisador da Universidade de Cardiff, no Reino Unido. Ainda assim, mesmo com indícios claros de que se tratava de uma criação literária, o mito de Atlântida atravessou milênios e persiste ainda hoje no imaginário coletivo do mundo inteiro. O renascimento de Atlântida. Séculos depois da morte de Platão, a história de Atlântida não permaneceu enterrada no tempo. Ela começou a aparecer nos escritos de filósofos cristãos e judeus, ganhando novas camadas de significado. Foi nesse processo de reinvenção que a lenda se transformou em algo ainda maior. Não apenas uma advertência filosófica, mas um símbolo de sociedades ideais que poderiam existir ou ter existido. Um dos exemplos mais marcantes foi a obra Nova Atlântida, publicada em 1626, após a morte de Sir Francis Bacon, que foi o seu autor. Nesse romance, a mítica ilha ressurge não mais no Mediterrâneo, mas como uma utopia localizada numa remota ilha do distante Pacífico. Os seus habitantes eram descritos como cultos, humanos, profundamente cristãos,
um reflexo direto do espírito antropocêntrico da época, ou seja, um espírito voltado para o homem. O contexto não poderia ser mais significativo. Durante a era das grandes navegações, a visão do mundo dos europeus se expandia rapidamente com o contato com os povos indígenas das Américas e do Pacífico. A ideia de um lugar perdido e perfeito parecia dialogar com esse sentimento de descoberta, alimentando ainda mais o fascínio pela mítica Atlântida. A imagem mais comum de Atlântida, segundo os mitos que foram surgindo ao longo dos séculos, era de uma ilha localizada nas proximidades do Estreito de Gibraltar, ao sul da Espanha, ponto em que, para os antigos gregos, terminava o Mediterrâneo e começava o Oceano Atlântico. Descrita como uma terra gigantesca, a Atlântida teria formado um império poderoso, com domínios que se estendiam pelos continentes europeu e asiático. A ilha possuía um relevo montanhoso, mas as suas planícies centrais eram férteis e abasteciam o povo atlante com recursos naturais abundantes. Árvores frutíferas, metais preciosos, alimentos em grande quantidade e uma fauna diversificada garantiam a prosperidade à população. Mais do que riqueza, Atlântida era também marcada por engenhosidade e desenvolvimento tecnológico. Os campos contavam com sistemas de irrigação eficientes e as suas cidades eram construídas com arquitetura avançada, refletindo a organização e o poder dos seus habitantes. Em suma, Atlântida, em sua lenda, não era mais uma ilha, mas uma civilização inteira, rica, engenhosa e aparentemente perfeita. Um ideal de sociedade, digamos assim. Segundo esses mitos, Atlântida não era apenas rica, mas também poderosa militarmente. O seu exército chegava a impressionantes 10.000 carros de guerra, fruto de uma população numerosa e bem treinada, o que, para as perspectivas das épocas dos mitos, era algo impressionante. Esse poderio incentivava ambições de conquista, expansão e domínio sobre outras terras, tornando Atlântida uma potência temida e respeitada em sua época lendária. No campo religioso, a ilha pertencia a Poseidon, o deus dos mares e um dos mais poderosos do Olimpo, presidindo o destino dos Atlantes. No coração da cidade, um templo grandioso se erguia em sua homenagem, onde rituais e cerimônias incluíam preces e orações e até sacrifícios de touros, reforçando a devoção e a conexão espiritual do seu povo com o divino. O destino de Atlântida, segundo a tradição grega, foi marcado pela ambição e pelo desejo insaciável de poder. A ilha transformou-se num império expansionista, conquistando territórios vizinhos e escravizando povos de vários lugares. Uma das guerras mais lembradas teria sido contra Atenas, onde a resistência ateniense surpreendeu os poderosos atlantes. Lutando pela própria liberdade, os atenienses conseguiram não apenas derrotar os invasores, mas também libertar os territórios sob o jugo atlante. No entanto, a queda de Atlântida não se restringiu às derrotas militares. Zeus, o supremo deus da mitologia grega, teria se enfurecido com a arrogância e a sede de domínio dos atlantes. O mito não detalha exatamente como o deus puniu a ilha, mas a narrativa de Platão conta que um cataclismo se abateu sobre Atlântida. Um terremoto gigantesco e ondas gigantes engoliram a ilha, destruindo as suas cidades e mergulhando-a no mar. Assim, toda a população atlante teria desaparecido nesse evento, deixando para trás apenas lendas de uma civilização próspera e poderosa, cujo mistério fascina o mundo todo até os dias de hoje. O fim de Atlântida, a cidade submersa pelo ódio dos deuses. Milênios depois, o mistério de sua localização persiste. Exploradores e estudiosos apontam possíveis sítios no mar Mediterrâneo, na costa da Espanha e em outras regiões,
Mas os registros de Platão permanecem como os vestígios mais concretos que nos situam a existência e o local da lendária Atlântida, sendo as histórias que mais contribuem para a imaginação atual sobre a civilização perdida. Para o explorador oceânico Robert Ballard, famoso por ter descoberto o naufrágio do Titanic em 1985, a lendária cidade provavelmente nunca existiu. Em entrevista à National Geographic, ele ressaltou que nenhum ganhador do Nobel disse que as escritas de Platão sobre a cidade eram verdade, sugerindo que a história seria mais simbólica do que real, como muitos outros também acreditam. Ballard observa que, ao longo da história, diversos desastres naturais, enchentes, erupções vulcânicas e terremotos poderiam ter inspirado lendas como a de Atlântida. Ele cita, por exemplo, a tragédia da ilha de Santorini, no Mar Egeu, há cerca de 3.600 anos, quando a erupção de um vulcão exterminou a civilização minoica que vivia ali. Embora fascinante, ele descarta que esse evento seja mesmo a história de Atlântida, já que não coincide com o período que Platão descreveu, deixando o mito da cidade perdida flutuando entre a história e a imaginação humana. Atlântida australiana de 70 mil anos. Vejamos outras supostas cidades perdidas que também remetem ao mito Atlante. Há cerca de 70 mil anos, uma vasta extensão de terra, agora submersa na costa da Austrália, poderia ter abrigado uma população de até 500 mil de pessoas, de acordo com um estudo publicado na Quaternary Science Reviews. Essa região, que funcionava como um ponto estratégico de migração entre a Indonésia atual e a Austrália, integrava o paleocontinente Sahul, que unia a Austrália, Nova Guiné e a Tasmânia. Entre 71 mil e 59 mil anos atrás, o nível do mar era cerca de 40 metros mais baixo do que é hoje, expondo um arquipélago próximo à ilha de Timor, que teria permitido a circulação de povos e culturas. Essa Atlântida australiana revela que grandes civilizações submersas não apenas existiam no imaginário grego, mas também poderiam ter florescido em regiões hoje cobertas pelo Oceano Pacífico. A descoberta desse antigo território australiano e a possibilidade de que uma população significativa o tenha habitado despertaram um grande interesse entre os pesquisadores. Norman acredita que essa pesquisa poderá inspirar novas investigações na região e oferecer perspectivas valiosas sobre como sociedades antigas enfrentavam desafios ambientais. E é fascinante ver como as pessoas responderam dinamicamente a eventos do passado e, obviamente, sobreviveram a eles e prosperaram, destaca Norman, reforçando a ideia de que estudar essas civilizações submersas não é apenas uma viagem ao passado, mas também uma oportunidade de aprender lições importantes para lidar com mudanças climáticas e a elevação do nível do mar no presente e no futuro. Atlântida na Terra Santa? A teoria de Ryan Peterson. O pesquisador bíblico e escritor Ryan Peterson levanta uma outra hipótese intrigante. A cidade afundada de Atlântida jamais desapareceu completamente, e os seus vestígios podem ainda estar escondidos na Terra Santa. Especialista em teologia e pensamento hebraico antigo, Peterson identifica semelhanças surpreendentes entre a narrativa de Platão sobre Atlântida e as histórias bíblicas dos Nefilins, os gigantes descendentes da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, seres metades humanos, metade angelicais. Segundo ele, a descrição de Atlântida feita por Platão lembra os registros bíblicos como Ezequiel capítulo 31, que fala sobre um anjo caído procriando e estabelecendo um reino próspero, cheio de recursos, rios e poder militar antes da sua queda. Na mitologia grega, o próprio Poseidon teria se apaixonado por uma humana e tido filhos em Atlântida, criando uma ponte curiosa entre dois universos culturais. Peterson aponta ainda para a estrutura circular de pedra conhecida como Galgal Rephaim, construída por volta de 3.000 anos antes de Cristo,
apelidada de Stonehenge do Oriente Médio. Para ele, essa construção bíblica pode ser um vestígio concreto da Atlântida, ligando mito, história e arqueologia numa mesma narrativa surpreendente. Ou seja, diferentes histórias de diferentes religiões parecem convergir em certos pontos, como este: uma antiga civilização poderosa que caiu pelo seu próprio orgulho e ambição. No fim, não temos nada concreto, né? E a Atlântida segue como um sonho distante de uma civilização ideal ou como uma história moral se relaciona ao orgulho humano.